Fala, treinador, treinadora, corredor, corredora, Theo Diniz aqui do Blog Treinador, para mais um nosso quadro aí, Café com o Treinador. Então eu geralmente tenho os convidados ilustres aqui, como o Gilberto Barros, Adalto Domingues, para falar um pouco do nosso desporto aqui, que é a corrida. E hoje eu venho com algo bem interessante, que saiu um relatório da OMS, a Organização Mundial de Saúde, onde está com a cola aqui, o doutor Ricardo Petrasco, declarou que realmente pessoas, em torno de 500 milhões de pessoas até 2030 vão sofrer de doenças não transmissíveis, como a obesidade, como o diabetes, e provenientes da inatividade física, do sedentarismo. Então, realmente é bastante preocupante isso no cenário mundial, 500 milhões de pessoas é muita gente, e um custo aí governamental global aí de 27 bilhões de dólares por ano. Então realmente é muito alto o custo. E se você estivesse ali fazendo algumas atividades físicas, você pode ir contra isso. Ele coloca isso, falando que realmente você não precisa se tornar um tenista profissional, um atleta maratonista, mas sim você seguir as recomendações aí da OMS, que é um mínimo de atividade física por semana. Então ele coloca em torno de 150 minutos de atividades leves a moderadas, e moderadas e intensas, os 75 minutos. Então, eu andei fazendo algumas continhas aqui, trazendo para o nosso mundo da corrida, já que para a gente corrida com tênis, ou até mesmo o pessoal que defende a corrida descalço você consegue correr, diferente da natação, que precisa ir para o local, para uma piscina, diferente de um outro desporto, que depende de equipamentos como ciclismo. O nosso desporto ele é o mais democrático possível, de todos. Você botou um tênis ou descalço, como eu falei, você sai correndo no gramado, na areia, na trilha, na terra, cross country aí, você vai sair correndo e fazer atividade física. Então, ele vem falando que após a pandemia já vinha aumentando esse quadro e pós-pandemia continuou. Então, pela tecnologia, a tecnologia nos dá essa liberdade de estar falando aqui com o Brasil inteiro, mas também ele nos limita em relação a essa hipocinesia, com o celular você trabalha do computador, tudo remotamente, e aí você precisa realmente desse padrão, já que, segundo o livro lá que é o nome, A História do Corpo Humano, Daniel Lieberman, o nosso corpo não mudou desde o homem paleolítico, onde que para você se alimentar, beber água o seu dia, você tinha que andar e correr em média 10 milhas, 16 quilômetros, na média para baixo. Então você tem um corpo, um organismo que precisa aí de 16 quilômetros por dia, a gente pega isso e dá poucos passos aí, tem os relógios agora controlando os passos, você muda muito esse organismo que foi feito, foi desenvolvido para correr, para caminhada, para longa distância, já que nós somos, como o mestre fala muito bem, nós somos aí quase o derradeiro lá na velocidade entre os animais, mas em resistência nós somos dos primeiros animais, então estamos no topo da lista como os animais. Então, seguindo a lista aqui, vamos trazer para a nossa corrida. A América Rocha vem colocando sempre aqui pessoas de 7 a 17 anos, então 60 minutos por dia, 3 vezes por semana, limitar, sempre tem uma fotozinha assim, uma pessoa usando o celular, que tem que limitar. Aí vem adultos, 18 a 64 anos, de 150 a 300 minutos, aumentou para 300, vindo da Covid aí, ou pelo menos 75 a 150 de atividade física vigorosa. Também fala para limitar o quê? Limitar o uso de aparelhos eletrônicos, sedentarismo, e tem uma escadinha em vermelho, está o cara com o celular assim, aquelas plaquinhas assim, que deve evitar, e tem uma escadinha verde para a pessoa subir. Inclusive idosos acima de 65 anos também, a mesma recomendação, de 150 a 300 minutos e 75 a 150 minutos de atividade vigorosa. E a limitação, no caso do idoso aqui, está um senhor sentado em vermelho no banco assim com o jornal, e o bom em verde está assim uma senhora andando com um netinho, uma criança com um balão na mão. Então vou trazer aqui um pouco de matemática para a nossa corrida aqui, gente? Tem um pouco só para a gente pôr o que isso tem a ver com a corrida. É uma atividade aeróbia, a gente usa o tempo ou a distância para poder prescrever essa atividade aeróbia, Então, em torno assim, vamos colocar aqui uma pessoa na média ali. Então, existe uma tabela, o VO2 máximo, que é
a capacidade que você tem de assimilar esse oxigênio do ar expirado e levar a trabalho nível alveolar por minuto, por tempo. Né? A gente vê aquele Vzinho assim com ponto, é o tempo, quando você vai ler alguns artigos científicos. Então, você tem a tabela da American Heart, Academia Americana do Coração, né, onde você tem uma média ali de 42 mililitros por quilograma minuto, que é o VO2 relativo. Está entre regular, a boa, para um adulto saudável aí, em torno de 19 a 29 anos, 20 a 29 anos, né? Estou com a colinha aqui para mostrar para vocês. Então, o que isso tem a ver essa continha 42? Transformar em van, em velocidade aeróbica máxima, né, que a gente fala o tempo todo aqui no blog do treinador, está em torno aí de 12 km por hora, um pace de 5 por quilômetro. Ou seja, essa pessoa é capaz, recreacional, de fazer uma prova de 10 km aí, sub uma hora, em torno de 58 minutos. Para a gente pegar um pouco dos cálculos. Se a gente pegar aqui as recomendações do arcabouço FIT, que é da American College, ele vem colocando assim, indicações de volume, segundo o arcabouço FIT. Nível de exercício, aptidão física, frequência semanal, duração do dia em minutos, onde vem também lá da OMS, né? E duração semanal em minutos, que é esse volume. Então, sedentário, aptidão física precária, de 3 a 5 vezes por semana, duração de cada sessão de 20 a 30 e duração semanal do volume semanal de 60 a 150 minutos. Então, está chegando em 150 minutos lá da OMS. Já um nível de exercício descondicionado, precário, 3 a 5, e já aumenta de 30 a 60 minutos cada atividade. E ele vai aí em torno de 150 a 200 minutos. E passa a chegar, né, os outros mais condicionados em torno de 200 a 300 minutos semanais, que é um volume. Então nós temos American College, né, de 150 a 300 minutos, ou a OMS. American College vem trazendo já esse arcabouço FIT. E o nosso atleta imaginário recreacional, que tem um VO2 de 42 ml por quilograma minuto, 12 km por hora, 5 minutos por km, 100% da van ali, do VO2, do VVO2, e ele faz uma prova de 10 aí para 58 minutos, para vocês terem ideia. Pegar aqui, gente, colocar, distribuir aqui esses 150 minutos, tá, a 70% dessa velocidade aeróbica máxima, desses 5 por quilômetro. Vai dar 7,08 por quilômetro. Eu vou botar aí, ó, dá em torno de 150 minutos, né, 2 horas e meia, dá em torno de 21 quilômetros semanais. Se você dobrar isso, for para 300 minutos, vão dar 5 horas e vai dar em torno aí de 42 quilômetros. Né? Então, se você pegar e subdividir esses 300 minutos por 7 dias, vai dar em torno aí, nesta velocidade aí de 8,4 km por hora, 7,08 por km, vai dar em torno de 6 km por dia em 7 treinos, 7 sessões semanais, ou 42 minutos cada sessão. Então, trazendo para a nossa realidade, não fica longe, uma pessoa saudável consegue sim, com esse nível de VO2 de van de 12 por hora, consegue desenvolver uma corrida em torno aqui, para dar essa velocidade de 8,4, dá em torno de 70% dessa velocidade aeróbica máxima. Então é bem tranquilo, né? Está no contínuo, constante, uniforme, aí, extensivo. Então, a maioria dos treinamentos, com certeza abaixo do limiar, a maioria dos treinamentos se encontra nessa faixa. Então fica bem tranquilo, né, para poder desenvolver isso aí e você prescrever essa atividade. E lógico que na semana, lancei até um post ontem, na semana você tem essa dinâmica de carga, onde tem os treinos mais pesados, seguidos de treinos mais leves para recuperar, outros mais intensos, moderados, de acordo com o tipo de prova e na linha temporal onde você se encontra na periodização. Se está no período básico, se está no específico, no pré-competitivo, que é chamado de competitivo 1 também, ou no competitivo, chamado de competitivo 2, segundo a literatura mundial, né? Então, gente, é bem legal isso, né, trazer essa preocupação aí da Organização Mundial de Saúde, porque, gente, diabetes, essas doenças não transmissíveis, né, que são adquiridas pelo sedentarismo, a gente consegue realmente fazer essa profilaxia, evitar isso e até mesmo você reverter, dependendo do grau, com atividade física. Então o melhor remédio que tem é a nossa corridinha diária ali de 30 minutos, né? Pode chegar a 1 hora, sem medo, que só vai trazer sucesso. Está ali a Organização Mundial de Saúde trazendo para a gente, pontuando isso, que precisa ir para esse lado,
né? Você vai falar com o seu cliente, com o seu aluno, com o seu atleta, que precisa ir para esse lado, mas eu não quero aumentar, eu tenho só 3 vezes na semana, tudo bem, né? Mas se você aumentar essa frequência semanal, você tem relatos e estudos mostrando que você aumentar a frequência semanal, você tem uma melhora muito grande do que só você aumentar o volume de cada sessão, né? Então, realmente, você precisa desses dados, né, para poder, inclusive, você conversar com seus atletas. Hoje, os atletas estão muito bem antenados, né, discutindo com a gente o tempo todo sobre método de treinamento, isso é melhor, isso é pior, fulano de tal fez isso para essa maratona, fez o longo 32, no período básico fez 50 quilômetros, para você conseguir rebater isso e realmente trabalhar na área da saúde, já que nós somos da saúde, né, para poder prescrever treinamento. Então, gente, lancei um post ontem sobre isso, né? Façam o teste de VO2 máximo ou diretamente da VAN, que é o MTT, ou transforme em velocidade aeróbica máxima. Converta isso, distribua nas zonas de treinamento, né, e venha para poder programar o treino. Quando a Organização Mundial de Saúde fala em 150 minutos, eles estão falando da sessão de treinamento, ou seja, a quantidade de treino que você tem na semana, o volume semanal total, 150 a 300. Então tá aí a dica de hoje do Café com o Treinador. Hoje o mestre não pôde chegar aqui, né, mas a gente vai quinta-feira voltar com uma live para fazer o nosso outro quadro aí, que é chamado Divã do Corredor. Um grande abraço a todos. O Gilberto entrou, se o Gilberto vai conseguir entrar, deixa eu ver se ele convida ele aqui. Né, dessa nossa resenha sobre um pouco da saúde, né? Tá saudável. Gente, só pegar, você tá bem, tá treinando, fazendo volume semanal aí de 40, 50, 60 quilômetros, 30, e você de repente gripa. Sua imunidade desce. Como é que é o retorno para a atividade física? Boa tarde, mestre. Realmente você fica meio, né? E aí, cara, tudo beleza, Thelma? Beleza? Rapaz, fui fazer o café derramou, eu fiz de novo. Eu vi que você Aí, estava me ligando, mas eu já tinha ligado aqui, eu não queria desligar, eu já continuei. tá Depois certinho. eu falei, olha, vai vir, vai entrar. Mestre, a nossa conversa hoje, sei que você ouviu aí, é Eu sobre peguei um, pode falar. essa reportagem que saiu da CNN, da OMS, né, do doutor, esse Ricardo aqui, que é deixa eu ler aqui, eu fiz uma colinha, né, para mostrar aqui, que ele é da OMS e está preconizando aqui um mínimo de 150 minutos semanais. Ele está falando que, olha o nome do médico aqui, é o doutor Ricardo Petraco, né, da Academia Imperial de Londres, né, Colégio Imperial de Londres. E ele vem falando que a OMS, né, diz que a saúde pública vai custar por ano aí, em torno de 27 bilhões ano, e até 2030, 500 milhões de pessoas vão desenvolver essas doenças não transmissíveis, como diabetes, obesidade, né? Então, eu vim trazendo para o nosso mundo da corrida, que eles estão falando ali, quando eles falam 150 minutos, 300 minutos, vocês estão falando de volume semanal, né? E subdividir nas sessões de treino, né, Gilberto? Já falei um pouco das continhas que eu fiz. Se você quiser perguntar de novo, eu fiz aqui baseado no VO2 de 42, que está entre regular e bom ali, para um adulto saudável entre 20 e 29 anos, né, que está em torno de 12 km por hora, um pace de 5. Aí eu fiz umas continhas aqui só para elucidar melhor a nossa conversa, mestre. Excelente. Primeiro, boa tarde, Brasil. Boa tarde aí aos amantes da corrida, né, do esporte, da saúde, do bem-estar. Acho que é excelente, acompanhei um pouco, vi a matéria, li, e é muito legal que a imprensa dê um pouco de espaço para isso, porque a produção de lixo está muito alta, né? Eu estou falando de informação e pouca coisa de qualidade útil, né, para gente, para nossas crianças, adolescentes, para todas as pessoas. Que nosso esporte ainda é muito, nosso esporte não, atividade física, esporte de um modo geral, ainda é muito visto como objeto de consumo no aspecto mesmo consumir e comprar, né? Não é ainda uma coisa de consciência. As pessoas não têm as informações devidas, né? Que todos deveríamos ter. Uma delas, vamos lá, eu gosto sempre de puxar lá a questão ancestral para a gente contar uma historinha para vir ao encontro dessa conversa. Ao longo de todo o processo evolutivo, nós nunca tivemos sobra de energia, de caloria, nós nunca fomos gordos. Não tinha como, imaginem hoje, nós, né, já fomos como leões,
já fomos como onças, como animais silvestres. Imagina você, um leão, uma leoa obesa, sem nenhum desrespeito aqui a quem está com sobrepeso. Eu luto para manter meu peso, estou aqui só dando uma explicação teórica com evidência em ciência, né? Então nós nunca tivemos essa sobra de energia no corpo, era só o necessário para continuar vivo. E nesse processo evolutivo, nós viemos de um sistema imune, que é dito que era só, ele é dividido em dois, né? É, sistema natural e sistema adaptativo, né? Sendo que o adaptativo é da vacina, é um sistema que, embora não saiba quem vem, ele está pronto para, em 7 dias, criar um sistema de defesa para atacar aquele inimigo, né? Ou seja, por isso que a vacina tem esse incrível efeito na gente. Quando você toma uma vacina que falsifica um ataque ao corpo, ele produz anticorpos. Esses anticorpos, pouco, médio ou muito, eles vão permanecer em nossos corpos na forma de célula de memória. Nesse caminho evolutivo, foram aparecendo o quê? Um monte de eventos tecnológicos, né? A vida foi ficando mais fácil, não sei para quem, né? a minha nunca foi fácil, só se for dos outros, né? Mas vamos aqui, nessa brincadeira, falar, a vida foi ficando mais fácil do ponto de vista de movimento. Então, a maioria das coisas que nós fazemos parados, né? E o caminho está sendo cada vez mais acirrado nesse sentido. E aí, o que aconteceu? Aquela energia que a gente tinha equilibrada, entrava e saía a mesma quantidade, ela começou a sobrar no corpo. E nesse começo da história, 2 amigos se conheceram. O gene da fome, ou seja, o gene que fazia mágica para manter a gente vivo, e o gene da defesa, né? Ou seja, do sistema imunológico. Eles eram muito amigos. Um batalhava para manter a sobrevivência e o outro, do outro lado, também protegendo o nosso corpo com a imunidade. Pois bem, com o passar de milhares de anos, milhões de anos, de repente apareceram as bancas de self-service aí, que a gente está vendo, aquilo que a gente leva um dia todo caçando, colhendo frutos, enfim, para conseguir esse carboidrato, aquela proteína, gastando aí uma quantidade alta de calorias. Os últimos parentes chamados paleolíticos faziam entre 8 e 16 quilômetros dia para sobreviver. Eu falei disso, né, o livro do Daniel Lieberman, né, que tem aquele Isso, artigo. Eu falei um pouco exatamente. desse tamanho, em torno de 10 milhas, né, Gilberto? É isso mesmo. Então, veja você. Se você pegar um índio nosso aqui, o amazônico mesmo, o índio de verdade, não o que está na Coca-Cola, marginalizado nas periferias de cidade. Você pegar ele, é um cara capaz de correr uma maratona, você nunca ter treinado para uma maratona. É só as custas dessa demanda de movimento. Pois muito bem. O que aconteceu? Os amigos se estranharam. O cara da fome viu aquela bancada de comida, começou a guardar. Em que forma? Triglicerídeo armazenada onde? Nos pneuzinhos, nas artérias. E o outro viu aquilo, não reconheceu, não era comum, começou a atacar isso, começou a fazer um fogo amigo. Transformou o trabalho do amigo em inimigo. Então, todas as doenças inflamatórias advêm disso. De quê? Para quem tem acesso a excesso de calorias, de baixa qualidade, em grande parte, e o ataque imunológico. Então, um monte de doenças inflamatórias que estão associadas ao nosso hábito de vida. Então, uma das coisas que vai combater isso, como o médico falou aí da matéria, é exatamente a volta da atividade física, né? E nosso esporte é o número 1, pela acessibilidade, né? Pela fácil, vamos dizer assim, fácil prática diária. Então, só para dizer que existe esse nome de saúde. Eu mesmo, até aqui, posso assim dizer, agradecer o exercício, que eu tenho 44 anos, eu nunca fiquei um mês sem fazer exercício na minha vida. Desde que eu ingressei no exército, antes eu era garoto de interior, de roça, era muito ativo. Eu vou lá, hoje eu fiz meus 6 quilômetros da manhã, se acordar tranquilo, faço um 10zinho, no outro dia eu caminho, passo na academia, puxo um ferro. Por quê? Porque é o necessário, é só para a gente concluir essa etapa, te devolvendo. E dizer que essa meia hora por dia, entre meia hora e 1 hora por dia, é muito por dia, ou pelo menos 3 vezes por semana, é muito exercício. A gente parece pouco. Você não vai baixar lá a barriguinha que está um pouco, né, protuberante, mas você vai fazer muito efeito nas estruturas internas. A gente pode listar rapidamente esses efeitos. Então, o primeiro efeito que a gente pode citar a gente é função cardíaca, fortalecimento dos ossos, memória, processo respiratório, pressão arterial, por exemplo. O exercício, esperando que a pressão sistólica suba, é esperado e tem que acontecer isso, libera óxido nítrico nas artérias, amolece a parede das artérias e a pressão cai pós-exercício. Durante o exercício ela tem que subir. Então o coração aumenta a cavidade para injetar mais sangue, mandar mais oxigênio e nutriente e extrair CO2 na volta. Os ossos se fortalecem para aguentar aqui os impactos.
a memória, para que você, como no passado a gente precisava da memória para fazer o norte, caçar, fugir, o corpo trabalha fazendo com que você mantenha seu foco. As substâncias da alegria e do prazer, serotonina e beta-endorfina, né, que combatia as dores, né, que a corrida no passado ela era rústica ao extremo, né, a gente tinha muita lesão, muita pancada, muito corrida descalço. Então, tudo isso se proporciona para nós sem que a gente corra qualquer risco. E a corrida é essa coisa linda de quem está falando, a caminhada, começa caminhando, caminhando e trotando, depois correndo lento, depois sempre buscando uma orientação, começa a fazer rodagens maiores, daqui a pouco inclui um tirinho, e assim, daqui a pouco a pessoa que não consiga andar 1 quilômetro, e já treinei essas pessoas, está correndo meia maratona e até maratona, né? Logo que eu diga aí 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, mas no primeiro ano uma pessoa que está apenas com sobrepeso já pode pensar que no final do ano dá para concluir 10 km correndo, começando pelos 5 primeiro. Gilberto, realmente a gente consegue, nós como promotores aí da atividade física, consegue mudar vidas mesmo. Pessoas só mudam de vida quando começam a conhecer um trabalho bem colocado paulatinamente, com ciência aplicada do treinamento ao café. Né? Você consegue, você, todos nós como treinadores temos vários exemplos aí de pessoas que mudaram de vida em relação a isso. Só para salientar um pouco, falando muito dessa hipocinesia, que tudo que está vermelho ali na OMS, né? Verdinho é o que você deve fazer, vermelho você deve evitar. Então, as doenças neurológicas que estão vindo agora muitos e muitos, cada vez mais, né, Gilberto? Essa doença neurológica. Eu estava lendo um pouco ali sobre hipocampo, né, uma das áreas mais atingidas aí do Alzheimer. Tá lá, tudo que melhora, né, o hipocampo, tá lá, atividade física, além de vitamina B1. Então tem atividade física leve, atividade moderada, atividade física. Um estudo que saiu agora com ratos, até tem participação da UFRJ aí, do Rio de Janeiro, com as universidades fora. Então, realmente, né, não só a parte de obesidade, né, a parte da síndrome metabólica, né, que é aumento da pressão arterial, aumento do colesterol total, geral, né, e também dessa diabetes mellitus, né, então essa diabetes adquirida. Tem essa parte também neurológica que está sendo muito afetada, creio eu. É uma coisa marcante se a gente entender. Um abraço aí para o Tom, para todos, né? O Tom acabou de entrar aí. Mas assim, se a gente for olhar pelo processo evolutivo, você vê que o exercício seria uma coisa antagônica a esse processo evolutivo. Por quê? Porque gastava energia, a gente não tinha energia. Qual foi a resposta da natureza, de Deus, de quem nos fez? Foi criar toda uma resposta positiva. Ó, você vai ter que entrar no fogo lá, vai queimar um pouco, mas a gente tem tudo de bom para que você, ao sair disso, se torne mais forte, mais adaptado. Então, quando a gente faz exercício, é como se a gente fosse colocado num scanner pós-exercício, o corpo começa a fazer todo o processo de restauração, né? Que é toda a recuperação, o pessoal fala recovery aí do rendimento, mas toda a recuperação, anti-inflamatórios, correções todas, né? O exercício é um mecanismo fantástico para ansiedade, depressão, né? É um meio que, assim, se as pessoas, como nós aqui do mundo da corrida, provarem de uma forma física adequada, bem orientada, bem feita, dificilmente você pode até deixar de fazer, mas vai ser aquele eterno apaixonado, que fica sempre escrevendo poesia para a corrida ou para o esporte, né? Que é uma coisa muito legal. Eu não me vejo por nada, é por mim mesmo. É meu remédio diário. Eu vou lá, tem dia que eu não consigo correr, faço 5 de caminhada e troto 1 km na subida, dá aquela sensação de correr, tomo um banho frio, cara, o dia é outra história. Então, assim, a gente tem o nosso lado performance, que é maravilhoso, a gente brincar, até porque isso é motivante, mas você conseguir fazer a prática da caminhada corrida, né? E se puder entrar em brincadeira de competição, de competições, isso é fantástico. Você ali cria vamos dizer, o clima, né? Encontra pessoas que fazem a mesma coisa. Isso é espetacular. Eu acho que não tem mais como ter espaço para quem não faz esporte, respeitando aí a devida distância para quem tem problema de saúde que está impedido, mas eu acho que é isso, nós temos que passar para nossas crianças, educação física na escola, a prática do esporte recreacional, para depois o alto rendimento surge junto, surge tudo, né? E se a gente quiser ter boa saúde, quiser gastar menos com o SUS, é a prática do esporte. E a corrida é o canal. Tanto é que está essa explosão mundial exatamente por isso, né? Você se encontra
faz essa auto-introspecção, você vicia na corrida, essa coisa da calmaria, do bem-estar, vicia positivamente falando, e encontra um monte de gente que faz, né, a mesma coisa, e isso é muito legal. E eu sou suspeito, 44 anos nesse mundo aí, é que só saio quando na varredura. É porque às vezes, Gilberto, né, pessoas, né, que não estão sedentárias, ele tem aquelas incursões, geralmente acorda na segunda-feira e fala, "Eu vou mudar minha vida hoje." E faz uma incursão, né, sai para correr, bem ali, para, coração na boca, e fala que negócio horrível, e o corpo realmente ele vai pedir de vez em quando. E só que a gente está acostumado a receber atletas aí, alunos, pessoas querendo melhorar, né, para a saúde mesmo, e daqui a pouco eles começam entrando nas provas, como você falou, a primeira prova de 5 quilômetros, né, falando de prova de fundo, depois de 10, e chegam à maratona e começam, inclusive, a fazer turismo com isso, viajar o mundo, fazer as majors aí, né, realmente correr atrás dessas provas, e faz disso o seu ciclo turístico pelo mundo aí, na América do Sul, no Brasil. Ah, vai ter a Maratona do Rio, a meia de São Paulo, né, de Curitiba, vai ter agora a maratona em Buenos Aires, que é excelente, linda maratona. Realmente você vê essa mudança acontecendo nessa pessoa que achava que era muito distante, né? Nossa, esse mundo não é para mim, eu não consigo isso, tá? É muito correr 10 quilômetros, jamais. Daqui a pouco você vê que isso vai mudando, porque o corpo ele tem esse poder, como o Gilberto falou muito bem, da adaptação. Então você adapta, você está num padrão, você está no zero aqui. Quando você treina, o treinamento na fisiologia é um estresse. Você vai descer, vai recuperar e vai supercompensar. Então, se ele for bem colocado, bem ministrado esse treinamento, né, você vai sempre ganhando e melhorando essa sua condição física e até chegar a se surpreender fazendo aí provas mais longas. Você nem lá no início estava pensando em fazer, sei lá, uma meia maratona ou uma maratona. Você citou outro ponto fantástico, já que o tema é saúde, além, sempre foi saúde, né? Mas a gente fala dos meios e caminhos a serem seguidos para chegar nessa forma física de saúde, mas você falou uma coisa boa do estresse. Então, os colegas, as colegas que estão assistindo, que não são da área, que são, enfim, o mecanismo do estresse e o do exercício são os mesmos mecanismos, só que um a gente é adaptado. Por exemplo, quando a gente vai correr, por que a mão esfria, os pés, o pulso sobe, aumenta a sudorese, é o quê? O corpo se preparando aí para uma defesa. É um processo de luta e fuga do passado, que eu falei no início da conversa. Então, o que acontece? O corpo libera glicose lá em cima, o coração sobe, faz constrição de vasos em partes que não vão ser usadas, prepara você para o ataque, para a fuga, né? Beleza. O treinamento, por milhares de milhões de anos repetido, e quando a gente entra em forma, esse sino que dispara o estresse, o exercício eleva ele. Então, para você tocar o sino do estresse comum, que a gente tem no dia a dia, tipo, tá vendo um filme de terror, lembra dos boletos, o vizinho que encheu a paciência, o time perdeu, não sei o quê, essas ondas que no passado a gente não tinha, essa frequência de estresse, esse sino é muito baixo, ele toca toda hora. O exercício eleva o sino. Quando o mecanismo que é o mesmo, acabei de citar, no estresse a mesma coisa ocorre. Sobe, né, dispara o coração, ou seja, os hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, vão lá, as suprarrenais trabalham, liberam hormônios também que são, né, que eu acabei de citar, dispara o processo todo, o coração sobe, hiperventila, esfria as mãos. Tudo isso entra no estresse comum, num filme de terror, numa decisão por pênaltis. Todo esse processo acontece. Quem é treinado fisicamente, o sininho do estresse é mais difícil de tocar. Pode até acontecer, mas ele não atinge o nível patológico, o nível de doença, porque a forma física faz esse sino ficar mais alto. Quando o elemento do estresse vem, ele não alcança esse sino. Portanto, você consegue um combate ao estresse do dia a dia também com esse ganho de forma física. É muita coisa boa para a gente falar de uma só vez, mas é mais para motivar os colegas que são da área. Só um adendo, né, aqui, mestre, só um adendo que quando você tem esse estresse da atividade física, você tem logo após o término da atividade física e durante aquele benefício de vários hormônios anabólicos, né, como GH, todos eles, testosterona, que vem para reparar isso, coisas que no estresse natural, de, sei lá, chegar aquele boleto, tomar um susto no trânsito e tudo, você não vai ter essa compensação desses hormônios benéficos, né, Gilberto? Chega a conta de luz agora no inverno, né, que as
hidrelétricas estão tudo com a vazão baixa, agora não, mas o cara olha e fala, meu Deus, era 150, passou para 300, o cara vai lá em cima, o coração sobe. Brincadeira, né? Mas aí você falou sério. Então é exatamente isso. A resposta ao exercício é um processo de reparo, né? O corpo, quando eu falei lá do scanner, né? O corpo vai ser passado no scanner e vai ser feito toda a regulagem. Então vai ter todo um processo, vai ter um antídoto, vamos dizer assim, na linguagem aí também da saúde, né? Ou seja, se a gente não tivesse esse poder de restaurar a própria forma física, esse com o treino de endurance, ela aumenta a cavidade do ventrículo, cabe mais sangue, numa batida, numa sístole, consegue mandar mais sangue. As hemácias, a hemoglobina aumenta um pouquinho para carregar mais oxigênio, trazer mais gás carbônico, levar. Então, todo esse processo, ele é fantástico. A imunidade também é treinada, porque ela sempre espera um processo deletério, que a corrida, de novo, era feita de forma muito hostil, muito severa nos nossos antepassados. Então, o sistema imune tem que estar atento, ele sofre um abalo durante a prática, depois que passa, tem uma janela aberta, inclusive perigosa para infecções e doenças, mas algum tempo depois já começa o processo de defesa e fortalece a imunidade. Não quem abusa. A melhora dos antioxidantes com exercício na dose certa, com excesso faz mal, sedentário 10 vezes mal, porque quem respira demais inala oxigênio incompleto ou desestabilizado, né? Que é uma espécie reativa de oxigênio, como o próprio nome diz. Então, quem abusa de treino, no descanso, não come direito, é uma pessoa pode ter envelhecimento precoce, né? Estou falando de abuso, né? Na dose Isso. certa é perfeito. A falta também é tanto quanto. Excelente, mestre. Então, hoje nosso café com o treinador, né, foi para poder falar, entrar um pouquinho nessa área de saúde, né, falar dessa matéria que saiu aí, né, da CNN, né, que realmente precisa dessa atividade física. Nós temos aí um nicho de mercado gigantesco. Só você olhar no seu trabalho, né, nós profissionais não, mas na sua rua, no seu prédio, quem é que se exercita, realmente o percentual é muito baixo, né? Você tem como um nicho de mercado gigantesco, com esse melhora dessa consciência, desse trabalho físico profilático, olhando para a saúde, né, que é esse remédio que o Gilberto falou, diário, que é um remédio que só traz benefício, que é a atividade física. E no nosso mundo aqui da corrida, como eu falei, até descalço você corre, né, mestre? E bem, até deve de vez em quando correr um pouco descalço. Não digo a prática, né? Hoje não cabe mais porque o chão não é mais o mesmo de antigamente também, né? Então o chão hoje é asfalto, né? Calçada. Mais uma corridinha de vez em quando ali, uns minutinhos finais, ou pós-treino, ou um dia ali para fazer uma corridinha na areia, coisa é muito legal para a saúde dos pés e também para esse equilíbrio, esse contato, né? Eu gosto muito do pós-treino intenso, pedi meus atletas correrem, né? Correrem 8 minutos, 6, 8, até 10 descalço. Isso, e aí, gente, tem também acontecendo ultimamente, né, que essas provas de montanha está aumentando muito a participação dos atletas recreacionais, né, que muda todo aquele foco, você sai da cidade, vai para um clima, né, realmente de uma vegetação aí bem diferente do seu cotidiano, o local, o tipo de trilha, o piso, muda muito, isso traz uma coisa muito boa, inclusive um colega colocou aqui, concentração, né, colocou aqui, o equilíbrio, né, o campus colocou aqui. Gilberto está lendo uma pergunta. Isso. Se for, de todo jeito, um abraço para ele. É essa que tá falando? Da É, minha maratona de frequência alta? isso. Bom, assim, Eu vou ler a eu, pergunta aqui para todo mundo entender. Professor, por gentileza, um atleta de 42 que já correu uma meia para 1,10, sai para treinar e sua frequência fica em torno de 190 batimentos, rodando um treino a 3,40. O que pode ser? Pode ser um monte de coisa. pode, mas assim, acho que eu entendi, a pergunta tá bem feita, mas assim, tem um leque grande de raciocínio, né? As provas longas, Roque, as provas longas, a meia maratona já começa aí das provas chamadas olímpicas, né? Olímpicas não, oficiais, é a primeira grande prova, depois vem a maratona e as ultras, né? Ou alguma distância quebrada. Que a gente pode levar. A primeira frequência cardíaca, ela representa uma resposta de uma parte do sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, ele foi criado naturalmente com uma certa independência
para nos manter vivos em desmaios, né, em acidentes. Aí a pessoa está lá desmaiada e o coração continua, a respiração continua. Então, um é chamado de simpático e o outro deveria ser antipático, né, mas é parasimpático, né? Simpático e parasimpático. O simpático é o acelerador da frequência, aumento do batimento, e o parasimpático é o que reduz. Tem um equilíbrio entre os dois. Estou muito sensível, por exemplo, estando sentado, levantou, entra a ação de um, sai a ação do outro. É coisa assim incrível. Você dá um mortal na ginástica olímpica, eles mudam, eles atuam ali em relação à questão da circulação sanguínea, etc. Muito sensível à temperatura, ambiente. Muito sensível à reserva de energia. Então, o que acontece? Desses eventos mais longos que eu comecei falando, uma das coisas que acontece, por exemplo, na maratona, que é a prova mais lenta, você corre numa intensidade que você consegue conversar, se fosse preciso, né? Você consegue, enfim, não tem nada de ofegância, né? Porque ela é corrida num ponto chamado abaixo do limiar anaeróbio, né? Ela e a minha maratona mais próximo e ela mais embaixo. A gente sempre preconiza aqui na nossas conversas sobre van, na intensidade de treino, de forma que a temperatura corporal e a perda de líquido, mesmo você se hidratando, como a perda de líquido leva, vamos chamar aqui, uma redução da luz circulatória, né? Ou seja, as artérias não tendo o líquido para preencher o espaço adequado, elas tendem a deixar a pressão cair. E o coração compensa isso, fazendo o quê? Bombeando sangue mais rápido, para tentar manter essa pressão, que não pode cair. Então, questão de líquido do corpo é uma. A segunda é o aquecimento do corpo, que é um problema que a gente enfrenta muito sério em eventos longos. Nossa luta é muito grande para manter a temperatura ali no estado, vamos dizer assim, no estado state, ali bem sensível, né, em cima do cume da navalha. Então, esses eventos fazem a pulsação subir, às vezes chegando perto da máxima. Nesse caso aqui, por exemplo, está atingindo a frequência cardíaca máxima. Mas tem outras coisas que aceleram também. Questão de saúde, não dá para saber. Mas do ponto de vista de corrida, eu poderia dizer que essas características são mais marcantes. Num evento longo, o atleta, ao sofrer desidratação, mesmo que ele reponha ali, mas não reponha na quantidade adequada, e mais a temperatura corporal, faz com que a pulsação suba muito, mesmo que ele não sinta, vamos dizer assim, a sofrência da intensidade. Essas provas são corridas, como eu citei antes, numa zona confortável, aparecendo aí a quebradeira por falta de energia, por falta de escorregando, não, mas não teria como ir direto para uma resposta definitiva. Então, por isso que a frequência cardíaca tem que ser vista toda vez que se faz exercício. Ela é difícil para você fazer pace com ela. Eu não gosto de prescrever pace de treino com frequência, porque ela pode acontecer o mesmo treino duas vezes, na mesma condição, ou nas mesmas condições, e ela está totalmente diferente. Você está sempre olhando para ela para indicar essa coisa da saúde, da recuperação, do bem-estar, de olho nessa resposta, mas nunca querendo dizer, corre a 3h30 com frequência tal. Você subiu a 4 por quilômetro, ela vai lá para as nuvens. Você desce a 3h10, ela cai. Então, ela é muito, vamos dizer assim, muito sensível a essas condições. Gilberto, Diga, Théo. estava fazendo as contas aqui, então em torno que ele falou aí para 1h10, dá um pace de 3h21. Então ele estava rodando aí para quase 18 por hora para a prova de meia maratona. Já esse 3h42 está em torno de 16,2 km por hora, 6 por hora, né, para ele rodar, e a frequência está a 190. Também tem que ver, né, Gilberto, como é que foi o dia anterior, né? Como é que ele treinou? Como é que ele vem treinando esse treino longo, mas será que ele recuperou esse glicogênio? Ele deu uma pancada, sei lá, fez um longão no domingo, então ele fez uma pancada muito forte na sexta-feira, e no sábado vai fazer esse longo, no domingo, não deu tempo de recuperar o glicogênio, como você falou, é sensível ao substrato energético, sensível a... Se o clima estiver quente e estiver úmido, essa umidade, né, você também vai ficar difícil você resfriar o seu corpo. Então, uma série de fatores que pode estar causando esse aumento da frequência cardíaca. É verdade. Uma delas é isso. Se você tiver com reserva de glicogênio baixa, já acusa temperatura. Aí é soltar rock, é uma indicação, né? Soltar 2 dias o treino, tira rodagem forte, roda leve, roda lá 65%, 60%, pode rodar. 2 dias e espera o terceiro dia e começa a observar, vai observando toda hora. A tendência é normalizar. Uma outra que a gente não falou aqui são os sintomas de overtraining. Então,
mesmo tendo corrido nesse nível, 1,10 é uma marca boa, porque eu já corri isso também na meia, né? Muito duro de correr, né? Uma pancada, né? A gente correr, um atleta que está com sintomas, chama de overreach, aí o pré-overtraining, né? E o próprio overtraining, uma das características é essa, pulso lá em cima, em repouso. Não creio que seja isso, né? Assim, na minha visão, se o desempenho não está acusando, a pessoa não está sentindo fadiga na intensidade leve, não está sentindo indisposição, está dormindo bem, é alguma coisa associada com essa reserva de energia, temperatura do corpo, né? Alguma coisa nesse sentido, de reserva de glicogênio, para esse rumo aí, vamos dizer assim, não é intuição não, mas um direcionamento. Beleza, mestre? Então, eu acho que foi bom o nosso bate-papo, nosso café com o treinador aqui, falar um pouco de saúde hoje, né? Mas no final não tem jeito. A gente entra na corrida, entra com os cálculos aqui. Falamos um pouco aí, o Gilberto entrou muito bem nessa parte de saúde, o que o corpo responde, né, nesse estresse, o que nós temos de benefício. Então, gente, promovam a atividade física. Você mora aí tem na sua rua, no seu prédio, na sua família. Eu mesmo sou responsável pela atividade física da minha família aqui, minha esposa, minha sogra. O Gilberto fala muito do atleta dele, que ele treina não sei quantos anos. Eu sou personal da minha sogra, tem 23 anos, né, até hoje. Então, é muito tempo. Aí tem toda agora as professoras da escolinha aqui também. Então, a gente está expandindo isso, promovendo. E não esperar, como fala até mesmo na OMS, nesse artigo da OMS, não, né, nesse documento, não é esperar o governo, a parte governamental, prover isso. A gente que é da área, a gente sabe disso, como estamos conversando aqui, nesse bate-papo de amigos, de colegas de trabalho, sobre atividade física, sobre saúde. Você, nesse bate-papo, você consegue trazer pessoas para treinar contigo. Você ser realmente o coach dessas pessoas, né, mestre? Para a gente finalizar. Theldy, eu vou aproveitar e deixar um convite para você, que eu não falei, você está sabendo, para o Adalto também, que nesse momento agora está impedido de poder fazer essa live, e os colegas que estão assistindo, e pedir para divulgar. Semana que vem eu vou ministrar um curso pela World Athletics, curso que eu dou em Cuenca, no Equador, né, um curso oficial, na altitude de 2.600 metros. Vamos fazer um bate-papo sobre treinamento em altitude, né? Essa diversidade climática. Se você achar que vale a pena, fica já o convite, teria que ser à noitinha. Sempre vale a pena, mestre. Pode ser semana que vem, a gente fala sobre. Semana que vem que você vai? Vou agora sábado de volta. São 9 dias de curso, né? Lá. Mas de dia o curso em si, e aí só dá para fazer à noite, não dá para ser no nosso horário do café. Aí tem que ser o cafezinho ali de repente. Faz o jantar com o treinador. Café, lanche da noite. Tá bom? A gente combina o dia e anuncia e faz aí. Ver quais são os efeitos da altitude no nosso organismo, do ponto de vista tanto de saúde como de desempenho esportivo. Por que a gente usa, né, o treinamento em altitude, qual é o efeito da baixa pressão de oxigênio, né, sobre nossa performance. É muito legal. É um tema bem bacana. Excelente, mestre. Então, o convite está feito aí. Vamos marcar isso para semana que vem. Obrigado e falar do nosso curso, né? Boa. Não perca, estão abertas inscrições para o novo PTC. Tem muita coisa boa, muita coisa nova, formato diferente. O link está na bio. Segue a gente. Acabar essa live aqui, vou postar de novo o folderzinho lá, tá lá o link. Não percam essa oportunidade, tá? Tá bom, gente? Então, até a próxima, né? Treinador. Abração, Thelda, abraço, colegas. Prazer enorme estar com você. Valeu. Até a próxima. Tamo juntos. Um abração. Tchau, tchau. Abraço, mestre. Valeu.